Compartilhar aquilo que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, em nome de Jesus. Graças nós te damos. Amém. Gente, eu estou começando a ficar preocupado com o tropeiro, viu? Nossa, Deus. Isso aqui é prova. Pois é, miserável. Irmãos, queria te convidar a abrir sua Bíblia lá no livro de Efésios, no capítulo 2. A gente vai ler do versículo 1 ao 10. E a gente vai ler algumas outras coisas também. Eu gostaria que vocês me ajudassem, estejam preparados com suas Bíblias. Efésios capítulo 2, versículo do 1 ao 10. Estão cantando bonito, viu, gente? Parabéns. Tá chique. Vamos lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do Espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos pecados, deu-nos vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se orgulhe, pois somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras,
previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio de poder estar aqui essa noite, reunidos como igreja, nesse último domingo do mês de abril, Senhor, para glorificar o Teu nome, Deus. Nós somos gratos, Senhor. Deus, eu te agradeço pela vida dos irmãos que puderam nos proporcionar esse momento de louvor musical, de adoração. Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando grandemente a vida deles, que o Senhor possa estar prosperando eles, capacitando eles a cada dia mais, Senhor Deus, que eles possam experimentar, Senhor, dos Teus milagres, Senhor. Nós te agradecemos pela vida desses irmãos, Senhor. Deus, nós te agradecemos também pela congregação, Senhor. Obrigado por essa família da fé. Obrigado, Senhor Deus, pelas virtudes que o Senhor tem derramado nos nossos meios, Senhor Deus, pelos dons, pelo serviço. Nós somos gratos, Senhor. Deus, nos ajuda a amadurecer e a entender a cada dia mais e mais a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Nós sabemos que a nossa vontade é, na maioria das vezes, contrária à Sua, Pai, mas a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, que a palavra que será ministrada aqui essa noite venha encontrar solo fértil no nosso coração, Pai. Igual semente, venha crescer, venha florescer e venha dar frutos, Senhor. E que nós possamos ver e experimentar desses frutos, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo ele escreve esse texto nessa carta aqui, e o foco do que ele está falando aqui basicamente, ele está falando da graça, que nós somos salvos pela graça, e não há nada que a gente possa fazer que venha nos dar a salvação, porque isso vem de Deus. O tropeiro apareceu, glória a Deus. Quando eu orava, está vendo, irmãos? A oração do justo tem poder. E então, Paulo está explicando, ele está falando, e nos versículos finais, lá ele fala, né, que a salvação, porque pela graça nós somos salvos, isso por meio de fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que nenhum, se glorie nas suas obras. Irmãos, a gente tem que entender uma coisa: não tem nada que a gente possa fazer que vai fazer com que a gente possa ser salvo e ganhar a vida eterna. Não tem nada. Isso vem de Deus, isso é dom gratuito, isso é um presente que nós ganhamos de Deus. Mas tem uma coisa que a gente pode fazer. Isso não significa que vai mexer na nossa salvação, mas isso pode nos dar uma qualidade de vida melhor no que se refere à nossa vida espiritual, ao relacionamento com os irmãos, à nossa vida em comunidade, né? O homem sem Deus, ele tende a aceitar tudo. O homem sem Deus aceita qualquer coisa. O homem sem Deus come qualquer comida. O homem sem Deus, ele muitas vezes sem querer, ele é engolido pela cultura a qual ele faz parte, porque ele não tem um referencial divino na vida dele, ele não tem um referencial de Deus na vida dele, ele não tem a referência do que seguir, do que fazer, de como agir, ele não tem uma perspectiva de onde ele veio, o que ele está fazendo e para onde ele vai. E como que é a nossa relação no que se refere ao meio que a gente tem inserido? Vamos tentar falar de forma bem clara. Como que a gente vive, se a gente for comparar o meio que a gente está, nossa casa, nosso trabalho, nosso estudo, na sociedade, na pelada de futebol lá de quarta-feira, como que você age? A forma como você age, ela é reflexo da pessoa que você é. E será que está tudo certo na nossa vida? Quando a gente para fazer essa reflexão, será que a gente chega à conclusão de que a gente está vivendo da maneira correta, da maneira assim que é melhor para nós, da maneira que agrada a Deus? Será que a gente acha que precisa mudar alguma coisa baseado no que a gente está fazendo? Vamos ser mais claros. Será que a nossa conduta pregressa, ela precisa mudar em alguma coisa? Será que a pessoa que eu sou lá fora, porque aqui dentro é todo mundo santinho, dá para ver as auréolas em cima da cabeça de todo mundo santinho, mas lá fora, será que eu estou sendo a pessoa que Deus quer que eu seja? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer, porque a gente tem que ser inquieto frente às coisas que a gente vê aí fora. Vocês já sentiram que vocês estão na contramão do mundo, observando as coisas que acontecem, falando assim: gente, não pode, eu não sou daqui, está tudo errado,
às vezes assistindo um jornal, às vezes participando de uma conversa, você ouve assim e pensa assim, não pode o que está acontecendo, não gosto disso, isso não faz parte da minha vida, eu penso completamente diferente, estou sentindo como se eu fosse um estranho no ninho. Já sentiram isso? Isso é o que a pessoa que encontrou Jesus sente no mundo lá fora. Isso é o que a pessoa que tem Cristo dentro dela, que tem o Espírito Santo de Deus vivendo, habitando nela, sente frente à maioria das situações lá fora. A gente se sente incomodado com muita coisa. Não parece assim que está tudo certo, né? Equivale, às vezes você vê um menino na rua ali, chegar a polícia do nada começar a espancar o menino sem motivo algum. Você vai pensar assim, mas que é isso? O menino não está fazendo nada, né? Aquilo ali vai te incomodar. E essa inquietação a gente sente porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, que é um fragmento de Deus em nós, está agindo na nossa vida e está nos mostrando que algo tem que mudar. E isso às vezes tem que começar mudando em nós. Não é no guarda, não é no menino, é em nós, é a nossa forma. O homem sem Deus, ele é facilmente influenciado pelo mal. A gente fala aqui muito que a gente é mal, que a gente não vale nada, né? Todo mundo pecador e tudo, mas tem uma diferença, porque nós reconhecemos a nossa falibilidade, nós reconhecemos os nossos erros, reconhecemos a nossa pequenez, a nossa podridão, reconhecemos que nós não somos nada, mas nós sabemos que isso é transitório, que isso é passageiro, e que a tendência é que durante a caminhada eu vou amadurecer e eu vou melhorar como pessoa. Eu vou terminar minha vida como pecador, mas eu vou ser um pecador melhor, não que eu peco mais, mas um pecador assim, mais arrependido lá na frente do que eu sou hoje, né? O homem por si só, ele recebe a influência do mal e não consegue se desviar dela. Quando você está por conta própria, hoje a gente falou um pouco sobre isso aqui no Café dos Homens, quando a gente está no controle da situação, quando a gente é o único referencial que a gente tem de norte para nossas vidas, é muito mais fácil a gente fazer algo errado, porque o norte que a gente tem, o parâmetro que a gente tem para avaliar a vida que a gente está tendo, somos nós. E aí eu te pergunto, você acha que você é uma boa referência para si mesmo? Você acha que você é uma boa referência para as pessoas ao seu redor? Queria que alguém abrisse aí para mim Mateus capítulo 12, versículo 30, e leia em voz alta. Mateus 12, 30. Quem não está comigo, opõe-se a mim. Quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Amém. Já viram aquela história do muro, que o muro tem dono? Está lá o muro, né? E o sujeito em cima do muro, e de um lado estão os demônios lá, e do outro os anjinhos lá. E os anjinhos estão tudo assim, desce daí, vem para cá. E os demônios estão tudo na cadeira de praia, de óculos escuros, tomando uma caipirinha, né? E eles estão tudo na boa lá, e o sujeito em cima do muro, de repente eles questionam, ué, demônios, vocês vão brigar para mim não, para mim ir para o lado de vocês? Aí o demônio baixa o óculos e fala assim, não, o muro já tem dono, companheiro. Você está no muro, você está com a gente. A indecisão que a gente tem na nossa vida para muitas coisas, a gente pensa assim, eu sou neutro nessa situação, mas ao assumir essa postura de neutralidade, na verdade eu estou escolhendo um lado. E se eu não estou com Deus, eu estou contra Ele. A vitória do diabo não é colocar a gente como adorador do diabo. A vitória do diabo é simplesmente nos afastar de Deus, simplesmente nos afastar das coisas de Deus. Tem gente que pensa que é pessoa boa, só porque ela não é uma pessoa má. Mas na verdade o simples fato dela não querer ser uma pessoa aliada às coisas de Deus, já faz dela uma pessoa má. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa postura de vida, porque nós somos salvos pela graça de Deus, isso vem de Deus, isso não pode ser tirado de nós, é um presente, mas a vida que a gente vive, a forma como a gente vive, vai influenciar a pessoa que a gente é para nós mesmos e para as pessoas ao nosso redor. E muitas dúvidas estão nas nossas mentes para nos afastar de Deus. Então a gente tem que ter convicções, né? A gente fala muito na reunião dos homens de valores, de princípios, de moral, de tudo isso. E a gente é muito relaxado, porque se a gente não tiver uma pessoa, né? No caso não é o pastor, pode ser um amigo, né? Pode ser
um livro que conversa com você e que te dá boas lições. Se a gente não tiver o tempo todo ouvindo essas coisas, a gente vai relaxando. Aí dali a pouco, como a gente está numa igreja, né, dali a pouco a gente não está orando mais, não está lendo a Bíblia, e fica lá 2, 3 horas no celular. E tudo isso, irmãos, tudo isso nos afasta de Deus. Eu falei esse negócio de celular aí bacana. O Facebook tem um dispositivo no celular que você ajusta lá pela pitar quando você ficar determinado tempo nele. Aí eu programei o meu lá 35 minutos. Não dá para ficar mais do que isso não, mas às vezes eu ignoro e continuo, né? A gente não segue o apito ali. Mas é muito bom porque aí eu me sinto assim envergonhado. Aí tem dia que dá 6 horas da tarde, dá lá, você ficou 35 minutos no Facebook. Aí eu lá, glória a Deus, tá bom. Tem dia que 10 horas da manhã já deu um apito. Eu falei, opa, tá errado. Aí eu me sinto envergonhado e vou diminuindo. Porque eu entendi que aquilo ali é um obstáculo que está me colocando, não está me afastando de Deus, mas está me aproximando de outras coisas que vão me afastar de Deus. E eu, como cristão, o que é privilégio na minha vida? Servir a Deus, seguir a Deus, imitar Cristo, né? Alguém leia para nós, por favor, Mateus 6, 21. Mateus 6, 21. Pois onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Amém. Versículo clássico, né? E aí, nesse momento, eu me pergunto: onde está o meu coração? E te convido a fazer essa pergunta. Pergunte aí internamente: onde está o meu coração? Qual é a minha paixão? Qual é aquela coisa que eu gasto mais tempo fazendo? Qual é aquela coisa que eu coloco as minhas energias para fazer? Não estou te acusando de nada, não. Eu estou te dando um caminho para você chegar na resposta de onde está o seu coração. Seu coração vai estar naquilo que você gasta mais tempo fazendo. É fato. Aí tem muita gente que vai falar: então meu coração está no trabalho, porque eu passo mais tempo trabalhando. Não, vai mais profundo um pouquinho. Trabalho é algo que ele é necessário, ele é obrigatório, né? Às vezes você nem ama. Às vezes você nem ama o trabalho, você está ali porque você precisa do dinheiro. Mas é aquilo que você faz no seu tempo livre, por exemplo, né? Você vai viver para satisfazer as suas vontades ou a vontade de Deus? E aí essa pergunta a gente se faz para a gente entender o seguinte: o sacrifício de Cristo naquela cruz foi para a minha salvação. A salvação é um dom gratuito, eu não fiz nada para merecer. Aliás, na maioria das vezes eu faço mais por não merecer do que para merecer, essa é a verdade. Mas mesmo assim eu tenho a salvação, porque ela é um dom gratuito. E agora o estilo de vida que eu escolhi, a forma como eu estou vivendo, eu estou vivendo para agradar a mim mesmo ou para agradar a Deus? Como eu tenho vivido? É para fazer só as minhas vontades, matar as vontades da minha carne, os meus desejos? Ou eu estou fazendo o que tem que ser feito, estou fazendo as coisas para servir a Deus, tenho buscado a Deus primeiramente nas coisas que eu faço, porque isso também conta. Às vezes a gente tem uma rotina de vida onde a gente tem que tomar muitas decisões. E aí, será que eu tenho orado e conversado com Deus para saber qual a melhor decisão para determinadas áreas da minha vida? Isso não é religiosidade, irmãos. Isso é a fé. Isso é o compromisso que a gente tem assumido dia após dia ao se dizer cristão. Espera aí, eu sou cristão. Então, se eu sou cristão, eu sou um seguidor de Cristo. Se eu sou um seguidor de Cristo, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que parecer um cristão. Eu tenho de ser um cristão. Gente que parece um cristão tem muito. Basta você olhar o censo aí, as entrevistas da pessoa, pergunta a religião das pessoas: cristão. E você olha para a pessoa, às vezes a pessoa, né, pela conversa dela e tudo, ela parece um cristão. Mas será que de fato ela é um cristão? Será que de fato a gente pode dizer que aquela pessoa é um imitador de Cristo? Aqui, irmãos, eu estou falando de um ideal, porque eu sei que a gente é falho. Eu sei e não quero colocar peso em ninguém, como eu tenho certeza que essa não é a vontade de Deus, no que se refere ao estilo de vida, a santidade. Porque todos nós estamos correndo aqui com o objetivo de alcançar, né, a coroa da vida. Esse é o nosso objetivo. Mas nós somos falhos.
No entanto, a gente tem que entender que algumas coisas na nossa vida precisam mudar. Algumas coisas precisam mudar para que a gente possa estar mais perto de Deus e mais longe das coisas que nos afastam de Deus. Isso se chama mudança de hábito. Mudar de hábito. Mudar o costume, mudar as coisas que a gente faz, mudar a rotina, mudar amizades muitas vezes, por que não? Alguém lê para nós Efésios 4, 13 a 16. Efésios 4, versículo 13 ao 16. Efésios 4. 13 a 16. Até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo, que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todo, junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Legal que o próprio Espírito Santo de Deus, ele vai nos mostrando que tem alguma coisa errada. Você já sentiu assim, eu dei o exemplo aqui do Facebook, né? Que você está fazendo algo que você precisa deixar de fazer, ou que você está com um hábito que você precisa mudar, ou uma postura frente a determinados assuntos que você precisa rever o seu conceito. Esse é o próprio Espírito Santo dentro de nós, nos ajudando a identificar alguma coisa na nossa vida que precisa mudar. E isso é bom. Você não precisa ficar triste assim, eu vou ficar triste porque eu estou fazendo isso e isso não agrada a Deus. Eu vou ficar triste porque eu estou fazendo isso e isso está fazendo parecer que eu sou criança diante de Deus, que a minha vida espiritual não está evoluindo. Não, você tem que se alegrar porque o Espírito Santo de Deus está te mostrando o que você precisa mudar. E querer mudar é o primeiro passo. A gente passa com isso, às vezes, para conversar com as pessoas que são dependentes químicas. A gente já ajudou aí. Eu, ao longo da minha conversão, já passei por várias situações onde a gente teve que ajudar essas pessoas. E o primeiro passo é a pessoa querer mudar. O cara tem que querer. Tirando o caso daquela internação compulsória, onde a pessoa é internada à força e ela é obrigada a ficar no recinto, para todas as outras internações, quando você chega na clínica, a primeira coisa que faz o fulano está aqui de livre e espontânea vontade. A hora que ele quiser ir embora, pode vazar. Então o Espírito Santo de Deus, ele está nos mostrando que tem algo na nossa vida que precisa mudar, que precisa melhorar. Isso, irmãos, é amadurecer. Isso é crescer como pessoa, né? Isso é amadurecer espiritualmente. A gente precisa mudar alguns hábitos para que a gente possa evoluir. Pode parecer estranha essa palavra dentro da igreja, evolução, mas é uma evolução. A gente vai evoluir, a gente vai amadurecer, a gente vai crescer, a gente vai se tornar maduros na fé. E essa é a vontade de Deus, é a vontade do pastor, é a vontade das pessoas que estão no caminho há mais tempo. A gente vai amadurecer e vai poder ajudar outras pessoas na fé, que já passaram pelas mesmas dificuldades que a gente está passando hoje. Pessoas que estão enfrentando as lutas que a gente está enfrentando hoje. Então a gente vai amadurecer. E a mudança de hábito, ela é importante pelo seguinte: a gente nunca vai conseguir um resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Dizem aí que esse é o primeiro sintoma da loucura, né? Pessoa que faz a mesma coisa e quer ter um resultado diferente. Se você tem um estilo de vida, se você tem hábitos que estão te conduzindo para um lugar que você não gosta, para um lugar que você não quer, para um sentimento que te faz mal, e continua praticando esses atos e espera que as coisas mudem, você está redondamente enganado. As coisas não vão mudar. Para a gente ter resultado diferente, a gente tem que fazer as coisas de forma diferente, né? Não dá. Alguém leia para nós Filipenses 3, 13 e 14.
essa é a nossa última referência. Sigo para o alvo, pelo creio, esperando a vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque todos, como já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. Se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus nos revelará. Amém, irmãos. A gente segue para o alvo. Essa talvez seja a reflexão mais importante que a gente como cristão tem que ter todo dia na nossa mente. Seguir para o alvo, seguir em frente, né? Nenhum obstáculo pode nos desanimar, nos desviar, nos tirar do caminho. A gente precisa seguir para o alvo. E existem coisas que para a gente atingir o nosso alvo, atingir o nosso objetivo, a gente precisa mudar. Se a gente não mudar, a gente não vai conseguir atingir o nosso alvo. O nosso alvo é ser como Cristo. O nosso alvo é servir como Cristo serviu. O nosso alvo é ser um cristão melhor. É não apenas parecer um cristão, mas ser um cristão de fato. O nosso alvo é amadurecer, poder ser referência, abençoar a vida das pessoas, né? Quando a gente fala de servir e a gente olha para a vida que a gente tem, algumas coisas são mais fáceis de identificar. Você pega, por exemplo, os enfermeiros ali, ó. A enfermagem é um curso que tem até um meme gozador lá, né? Que o enfermeiro faz profissão por amor, nada na hora de servir. Mas é uma profissão assim, onde a pessoa ela está recebendo para aquilo, mas é um serviço de servir as pessoas. Em outras profissões é mais difícil de identificar isso. Mas essa característica do servir é algo que tem que estar enraizado dentro de nós, todos nós. Em algum momento da nossa vida a gente vai poder servir as pessoas. Em algum momento durante a nossa caminhada a gente vai servir as pessoas de alguma forma. Pode ser servir o tropeirão do Jader ali, pode ser servir uma pessoa que está na rua com algum problema, pode servir um familiar que está precisando de um abraço, de um socorro, de uma oração. O importante é que a gente mude. O importante é que o que mentia não mente mais, porque o Espírito Santo de Deus age na vida dele. O importante é que o que adulterava não adultera mais, porque Deus faz parte da vida dele. Ele entendeu que aquilo ali vai contra os princípios de Deus. O importante é que aquele que tem um comportamento sexual imoral, ele não pratica mais isso, ele não fornica, ele deixou a homossexualidade, ele se converteu de verdade. Aquilo ali foi a mudança que o Espírito Santo trouxe na vida dele ao longo desse amadurecimento. E nós precisamos entender isso, que amadurecer, que focar no alvo, que deixar hábitos ruins de lado, tudo isso vai fazer com que a gente fique mais perto de Deus. E eu tenho certeza que estar mais perto de Deus é o objetivo de todo mundo aqui essa noite. Senão a gente estaria em casa assistindo um Faustão. Faustão não, né, gente? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, né? Já dizia o Lewis Carroll lá em Alice no País das Maravilhas. Para quem está perdido, qualquer caminho serve, irmãos. Eu já topei em momentos aí com jovens bêbados na gandaia aí. E o menino está sem rumo, ele não sabe onde ele vai. E qualquer caminho para ele está legal. A gente não pode se comparar a essas pessoas que não têm rumo, porque a gente tem rumo, irmãos. Nós temos rumo, glória a Deus. Nós temos rumo. A gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe qual é a nossa missão e a gente sabe para onde a gente vai. Está aqui o nosso rumo. É a bússola que nos guia, é a palavra de Deus, é a profecia revelada, cumprida, é Deus falando com nós. Está aqui, ó. Então a gente sabe para onde a gente vai. E se a gente sabe para onde vai, a gente tem que fazer uma boa viagem, né, irmãos? E aí eu te pergunto também, você sabe mesmo onde você vai? Qual que é o seu alvo como cristão? A gente tem que entender que crucificar a carne não é fácil, né? A gente está falando de mudança de hábito. Na maioria das vezes os hábitos ruins, eles estão na nossa vida porque a gente quer agradar a carne. Quer agradar a carne. E crucificar a carne não é fácil. Esse é o nosso desafio diário. Todo dia é o desafio. Matar a carne. Vai ser assim até o último dia da nossa vida.
A gente precisa vencer o homem mau que habita em nós, que é a nossa carne, que é o nosso ego, que é a nossa vontade, às vezes, de não ter comunhão com o irmão, não fazer isso, não fazer aquilo na obra. Isso é lutar contra a carne. E nós precisamos vencer, porque a gente tem o Espírito Santo de Deus, irmãos. A pessoa, no dia que ela diz, que ela resolve, que quer caminhar o caminho para seguir a Cristo, que ela quer estar em comunhão com os irmãos, que ela entende que Jesus é o Salvador da vida delas, o Espírito Santo de Deus passa a habitar na vida dessa pessoa. E o Espírito Santo de Deus, ele habita em cada um de nós aqui. O Espírito Santo de Deus é sagrado. Será que nós estamos ouvindo o que o Espírito Santo de Deus tem nos falado? Ou que a gente tem deixado isso de lado para viver a carne, a carnalidade da nossa vida? O que nos dá prazer, o que nos dá alegria, o que nos satisfaz. Então, irmãos, eu queria te convidar a orar nesse momento, e eu gostaria que nós aproveitássemos esse tempo para uma auto-reflexão. Irmãos, é um privilégio grande demais a gente poder fazer isso. Nós temos o privilégio de poder errar e se arrepender todo dia. Todo dia. Que não seja assim, mas nós temos o privilégio de poder fazer isso. O perdão já está lá. O perdão já foi dado. O que falta é o arrependimento. Porque não adianta eu pedir perdão para Deus, sendo que eu não me arrependo de verdade. De que adianta fazer merda hoje, pedir perdão para Deus, amanhã eu faço de novo, peço perdão para Deus? O perdão já está garantido. A parte de Deus já foi feita. O que falta para nós é o arrependimento. O que Deus tinha de fazer por nós, Ele já fez. Nós já recebemos o dom da salvação. Nós recebemos o perdão para todos os nossos pecados, inclusive para os que a gente ainda vai cometer. E aí o que falta na nossa vida é o arrependimento, sem o qual a gente não vai ver Deus. Está na palavra de Deus, irmãos. E vai ser assim até o fim. Então que a gente possa, todos nós, nessa noite, no dia 28 de abril, ter um recomeço com Deus. Ter um recomeço onde a gente assume para Deus a nossa pequenez e assume para Deus também estar arrependido por não estar sendo quem Ele espera e quem Ele quer que eu seja. Porque a minha carne está falando mais alto. Porque o meu ego está falando mais alto. E essa carnalidade vai me afastar de Deus, se eu permitir que ela governe a minha vida. Vamos orar. Senhor, eu quero te pedir, Deus, nessa noite, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, nos ajudar. Nos ajude, Senhor Deus, a melhorar, nos ajude, Senhor, a evoluir, nos ajude, Senhor Deus, a amadurecer, Pai. Deus, eu vejo aqui várias pessoas, várias faces, semblantes tristes, outros alegres, outros perplexos. O que eu vejo aqui, Senhor, é o que a minha humanidade me permite ver. Mas o Senhor sonda os corações. O Senhor conhece o coração de cada um aqui essa noite, Pai. O Senhor conhece a vontade de cada um aqui essa noite. O Senhor conhece os sonhos, os pecados, os maus hábitos, Senhor Deus. E eu te peço, Senhor, que nessa noite o Senhor possa sondar os nossos corações, Senhor. E que nós venhamos encontrar forças, Pai, em nome de Jesus, para deixar hábitos ruins de lado. Deus, nos fortalece, que o Teu Espírito Santo de Deus venha, Senhor Deus, nos dar força, sabedoria, discernimento, alegria, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a melhorar, Pai. Traz transformação na nossa vida, Pai. Que a gente possa ser curado, Senhor Deus, das nossas enfermidades espirituais. Que a gente possa ser libertado, Senhor Deus. Que venhamos ser libertos, ó Pai, de todo vício, de tudo que não agrada, Senhor. Que a gente possa, Senhor Deus, aceitar definitivamente a Tua salvação nas nossas vidas, Pai. Ó Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estar aqui essa noite, Pai. Te agradecemos pelo alimento que nós vamos ter daqui a pouco, pelas mãos que nos prepararam, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela vida de todos aqui, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pela vida desses irmãos, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder caminhar com cada um deles, Senhor.
Eu sei que eu sou falho, Deus. Me ajuda a melhorar. Me ajuda a ser, Pai, o que o Senhor quer que eu seja, Pai. E que a minha carnalidade não venha comprometer isso, Senhor. E é isso que eu te peço para todos aqui essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Só para refletir, tá? Espírito Santo, quero ouvir a tua voz e sentir teu tocar. Espírito Santo, que dou minha vida com uma fé que eu vivo em teu altar. Ensina a andar segundo os teus conselhos. Ensina a te amar acima de tudo. Não quero só te amar pelo que fez, mas quero te adorar pelo que és. Eu quero sempre ouvir tua voz a conduzir meus passos rumo aos teus. Não quero só te amar pelo que fez, mas quero te adorar pelo que és. Eu quero sempre ouvir tua voz a conduzir meus passos rumo aos teus encontros. Glória a Deus. Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz e sentir teu tocar. Espírito Santo, te dou minha vida como oferta viva em teu altar. Ensina a andar segundo os teus conselhos. Ensina a te amar acima de tudo. Não quero só te amar